Olá, caros alunos, voltamos com a segunda parte da aula anticonvulsivantes. Na primeira parte falamos sobre as convulsões e a epilepsia, enfatizando os mecanismos fisiológicos e bioquímicos das convulsões. Falamos também sobre a classificação das epilepsias. Nessa segunda parte vamos falar sobre os agentes anticonvulsivantes. Os agentes terapêuticos, os fármacos utilizados corriqueiramente no tratamento das convulsões. Nós podemos dividir os anticonvulsivantes em anticonvulsivantes clássicos, são os barbitúricos, as idantoínas, a oxazolidinodionas e as succinimidas. Além disso, outros agentes podem agir como agentes anticonvulsivantes, como os benzodiazepínicos, a dibenzazepina, o ácido valproico e seus derivados, os derivados do GABA e os triazínicos. Três são os principais mecanismos de ação de todos os anticonvulsivantes. Eles podem potencializar a neurotransmissão GABAérgica, podem bloquear os canais iônicos de sódio ou de cálcio e podem antagonizar neurotransmissores excitatórios, como, por exemplo, o glutamato. Eles aumentam a entrada de cloreto na célula, como nós podemos observar aqui. Os barbitúricos, por exemplo, eles promovem a abertura dos canais, ele promove a abertura do canal de cloreto controlado por GABA, consequentemente mais cloreto entra na célula, a célula fica hiperpolarizada, ou seja, a célula fica mais resistente à despolarização, que é uma característica da convulsão. Despolarizações excessivas e sincrônicas e hipersincrônicas. Essas despolarizações são controladas por uma hiperpolarização de neurônios. Também, como mecanismo de ação, nós temos a inibição de canais iônicos, como os canais de sódio, por exemplo. Nós sabemos que para a célula se despolarizar, ela precisa abrir os canais de sódio, o sódio entra, no interior da célula, que era negativo, fica mais positivo, a célula se despolariza. Entretanto, o canal de sódio ele se fecha e por alguns instantes o canal de sódio ele fica inativado, ou seja, ele fica resistente a uma nova abertura. Isso acontece para prevenir despolarizações sustentadas. Nós podemos observar aqui na figura. Canal de sódio aberto, entrou sódio, a célula se despolarizou. E aqui nós temos o canal de sódio inativado, resistente a uma nova abertura, resistente a uma nova despolarização. Alguns anticonvulsivantes, eles aumentam o tempo de inativação desse canal de sódio, diminuindo assim as despolarizações sustentadas e hipersincrônicas, características da convulsão. Alguns anticonvulsivantes também podem bloquear os canais de cálcio. O cálcio também é um íon importantíssimo durante o processo de despolarização da membrana. O cálcio, ao entrar na célula neuronal, ele facilita a liberação de neurotransmissores. Se o neurotransmissor for liberado de forma exagerada, nós temos uma transmissão neuronal excessiva. Com fechamento ou com bloqueio dos canais de cálcio, nós teremos menor quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, consequentemente menor despolarização de membrana. Alguns anticonvulsivantes, como por exemplo o valproato, a etosuximida, bloqueiam os canais de cálcio, principalmente os canais de cálcio do tipo T, encontrado na região do tálamo, uma região importantíssima, como a gente viu na aula anterior, uma região importantíssima nas crises de ausência. E, finalmente, os anticonvulsivantes eles podem também bloquear os receptores glutamatérgicos. Nós vimos na aula de introdução à farmacologia do sistema nervoso central que o glutamato é um neurotransmissor excitatório que se liga em receptores promovendo a abertura de canais iônicos, receptores como, por exemplo, o NMDA, como o AMPA e o kainato,
que são receptores ionotrópicos. O glutamato, ao se ligar, eles permitem a abertura de canais de sódio e de cálcio, principalmente. A entrada de sódio e de cálcio favorece a despolarização. Então, o fármaco que iniba a ação desse neurotransmissor, consequentemente, irá inibir o processo de despolarização excessiva e sustentada, característica da convulsão. A primeira classe de anticonvulsivantes utilizada na prática clínica foi os barbitúricos. Os barbitúricos eles são empregados no controle da maioria das formas de epilepsia, mas principalmente nas crises tônico-clônicas, ou seja, naquelas crises onde há contrações exageradas do músculo. Nas crises tônico-clônicas, sejam elas generalizadas, sejam elas crises focais. Os barbitúricos têm como inconveniente apresentarem a propriedade de induzir enzimas microsomais hepáticas. Consequentemente, ele interage com fármacos que tenham como substrato essas mesmas enzimas, favorecendo ou acelerando a biotransformação desses fármacos. Os principais classes de barbitúricos são o fenobarbital, o metilfenobarbital, o metarbital e a primidona. Qual o seu mecanismo de ação? O fenobarbital ele se liga em receptores do GABA e eles favorecem, eles prolongam o tempo de abertura desses canais, que são canais de cloreto. Ou seja, o fenobarbital ele aumenta a hiperpolarização de membrana. Se liga em receptores do GABA, abrem esses ou favorecem a abertura dos canais do GABA e aumenta o tempo de abertura, consequentemente aumenta a concentração de cloreto intracelular. Além disso, o fenobarbital também bloqueia respostas excitatórias do glutamato, principalmente. Respostas excitatórias da ligação do glutamato aos receptores AMPA e kainato. Então, o fenobarbital se liga em receptores GABA, aumentando a hiperpolarização, ou seja, aumentando a resistência do neurônio à despolarização, e também se liga em receptores AMPA e kainato, impedindo que o glutamato despolarize a membrana. Então, favorece a resistência à despolarização e impede que alguns neurônios sejam despolarizados. A succinimida, o principal representante é a etosuximida, é o fármaco de escolha para as crises de ausência. É a primeira escolha para as crises de ausência. Principalmente porque ele vai agir em neurônios talâmicos, neurônios que controlam toda a transmissão neuronal para o córtex cerebral, que ligam o tálamo ao córtex. Então, a etosuximida é a primeira escolha nas crises de ausência. Como é que ele age? Ele age impedindo ou bloqueando os canais de cálcio, impedindo, portanto, as correntes de cálcio, reduzindo as correntes de cálcio, principalmente os canais de cálcio do tipo T, encontrados lá no tálamo. Por isso que a etosuximida é a primeira escolha nas crises de ausência, porque impede a ação de neurônios, talâmicos que controlam o córtex cerebral. O grupo das oxazolidinodionas, o principal representante é a trimetadiona, também usado nas crises de ausência. Entretanto, não é a primeira escolha. A primeira escolha a gente viu. A primeira escolha é etosuximida. Então, se o paciente não responder à succinimida ou ao ácido valproico, aí sim nós temos como alternativa a trimetadiona. A trimetadiona ele age através do seu metabólito. Então, ela é metabolizada pelo fígado, produz a dimetadiona, e a dimetadiona inibe os receptores, inibe os canais de cálcio talâmicos, impedindo, portanto, a despolarização, impedindo também a liberação de neurotransmissores no tálamo. Ou seja, a conexão tálamo-córtex, que a gente viu que é uma conexão importante nas crises de ausência. Outra classe de anticonvulsivantes são os derivados do GABA, como a vigabatrina. A vigabatrina age por inibir a GABA transaminase,
uma enzima importante responsável pela degradação do GABA. Se o GABA não é degradado, suas concentrações na sinapse, suas concentrações na fenda sináptica aumentam e nós temos um favorecimento da hiperpolarização de membrana. A vigabatrina também parece aumentar a liberação do GABA. Então, ela favorece a liberação do GABA e impede que o GABA seja degradado, ou seja, ela contribui exacerbadamente para as ações do GABA. Como as ações do GABA são ações de hiperpolarização, a vigabatrina contribui com a hiperpolarização da membrana, com a resistência dos neurônios a se despolarizarem, o que é característica da epilepsia. Na epilepsia nós temos descargas neuronais excessivas, neurônios sendo despolarizados de forma bastante excessiva. Vigabatrina vai impedir essas despolarizações por aumentar as concentrações do GABA na fenda sináptica. Outro derivado do GABA é a tiagabina. Tiagabina vai inibir a captação do GABA, ela não vai interferir na sua degradação, ela não vai aumentar a sua liberação, mas ela vai impedir que o GABA seja recaptado. Se o GABA não for recaptado, aumentam os níveis extracelulares do GABA na fenda sináptica. Da mesma forma que a vigabatrina, a tiagabina também vai aumentar as concentrações do GABA na fenda sináptica. Só que a tiagabina, ela age inibindo a recaptação do GABA, principalmente por inibir o transportador de GABA, GAT1. Ele não inibe os outros transportadores de GABA, o GAT2 e o GAT3. Portanto, ele inibe apenas um único transportador neuronal de GABA. As idantoínas também são uma classe de anticonvulsivantes bastante difundida no meio clínico. O principal representante das idantoínas é a fenitoína, que pode ser utilizado não apenas como anticonvulsivantes, mas como antiarrítmicos, antineurálgico, miorrelaxante esquelético, inibidor da secreção, inibidor da síntese da colagenase. É utilizado principalmente, assim como o fenobarbital, nas crises tônico-clônicas generalizadas, nas crises tônico-clônicas parciais completas e nas crises tônico-clônicas parciais simples. Pode ser administrado em associação com outros anticonvulsivantes, como o ácido valproico, a carbamazepina, o fenobarbital e a primidona, e apresenta um efeito colateral muito grave, que é a hiperplasia gengival. Além disso, assim como o fenobarbital, a fenitoína também é um indutor enzimático. Então, ao ser administrado com outros fármacos, ela vai induzir a degradação do outro fármaco. Aqui nós podemos observar a imagem da idantoína, da fenitoína, promovendo uma hiperplasia gengival. Nós podemos observar aqui, a gengiva ela cresceu sobre o dente. Isso é um uso crônico de fenitoína aqui, bastante avançado, a hiperplasia gengival. E aqui nós temos o início de hiperplasia gengival, o crescimento da gengiva por sobre o dente. Outra classe de anticonvulsivantes é a dibenzazepina, que é representada aqui pela carbamazepina. Também não é utilizada apenas como anticonvulsivante, mas pode ser utilizado também como antipsicótico, antineurálgico, antimaníaco e antidiurético. Pode ser usado de forma isolada ou em associação com outros anticonvulsivantes e é indicado nas crises parciais, especialmente as crises complexas, tônico-clônicas generalizadas, primeira escolha. Então, a primeira escolha nas crises tônico-clônicas generalizada é a carbamazepina e como alternativa nós temos o fenobarbital. Também, como o fenobarbital, assim como a fenitoína, a carbamazepina é um potente indutor enzimático. Vai favorecer a degradação de outros fármacos que sejam administrados simultaneamente. Então, a fenitoína e a carbamazepina têm o mesmo mecanismo de ação. Eles se ligam no canal de sódio
impedem que o sódio entre, promovendo a despolarização da membrana. Dessa forma, ele vai deprimir a transmissão sináptica, principalmente do sistema de ativação do retículo, do tálamo e também das estruturas límbicas. Então, ele vai inibir a entrada do sódio, impede a despolarização da membrana em algumas regiões bem específicas do sistema nervoso central, sistema reticular, tálamo e estruturas límbicas. Os triazínicos, representado aqui pela lamotrigina, é utilizado no tratamento das crises parciais e crises tônico-clônicas generalizadas, que não são controlados por outros fármacos. Então, nós vimos que crises tônico-clônicas são utilizadas, são tratadas com fenobarbital, são tratadas com carbamazepina, principalmente. Mas, se os pacientes não responderem a esses fármacos, se as crises não forem controladas por esses fármacos, a lamotrigina é uma alternativa muito interessante. Os triazínicos, eles vão agir produzindo um bloqueio do disparo repetitivo dos canais de sódio. Então, eles vão bloquear os canais de sódio, impedindo que esses canais de sódio se despolarizem com muita frequência. Também parecem reduzir a transmissão excitatória produzida pelo glutamato. Reduz a transmissão excitatória glutamatérgica. E como terceiro mecanismo, ele age bloqueando os canais de cálcio, que são sensíveis à voltagem. Então, são 3 mecanismos de ação que podem favorecer, podem contribuir com o controle das convulsões. Eles bloqueiam os canais de sódio, eles diminuem a transmissão glutamatérgica e eles bloqueiam também os canais de cálcio. Outro anticonvulsivante também bastante utilizado na clínica é o ácido valproico. Ele reduz a frequência de vários tipos de crises epilépticas, mas ele é mais eficaz nas crises generalizadas do que nas crises parciais. Nas crises generalizadas, nós vimos na aula anterior que elas funcionam por despolarização de neurônios nos 2 hemisférios. Então, o ácido valproico é mais eficiente nesse tipo de crise. Indicado nas crises de ausência e nas crises tônico-clônicas generalizadas. É a principal indicação na epilepsia mioclônica juvenil. Como é que age o ácido valproico? O ácido valproico ele bloqueia também os canais de sódio. Ele bloqueia a despolarização repetitiva dos canais de sódio. Um segundo mecanismo de ação do ácido valproico é o bloqueio de receptores NMDA do glutamato. Ele impede que o neurotransmissor excitatório glutamato haja promovendo a despolarização sustentada de neurônios no sistema nervoso central. Além disso, o valproato, o ácido valproico, ele facilita a síntese do GABA, estimulando a enzima chamada de GABA desidrogenase. A GABA desidrogenase estando mais ativa, há uma maior síntese do GABA, consequentemente nós temos uma maior produção de um neurotransmissor que é inibitório. Além disso, em altas concentrações, o ácido valproico parece inibir a GABA transaminase, que é a enzima que vai degradar o GABA. Então, ele facilita a sua síntese e inibe a sua degradação. Ainda inibe os canais de sódio, responsável pela despolarização, e bloqueia os receptores NMDA do glutamato, que também é responsável pela despolarização da membrana. Outro anticonvulsivante também bastante utilizado é a gabapentina. A gabapentina é um análogo do GABA. É usado em pacientes que apresentam epilepsia parcial e também em pacientes que apresentam crises tônico-clônicas. Quais são os seus mecanismos? A gabapentina eleva os níveis de GABA ao alterar sua síntese. Então, ela aumenta a síntese do GABA e impede que o transportador do GABA reduza as concentrações do GABA na fenda sináptica. Então, ela aumenta os níveis de GABA, acelerando a sua síntese e diminuindo a sua recaptação. A gabapentina também inibe os canais de cálcio, que são ativados por voltagem.
Então, ao inibir os canais de cálcio, impede que haja liberação de mais neurotransmissor. E também altera o metabolismo do GABA ao facilitar a sua liberação na fenda sináptica. Então, a gabapentina vai colaborar sobremaneira sobre as concentrações do GABA, elevando a sua síntese, diminuindo a sua recaptação e acelerando a sua liberação. Além disso, inibindo os canais de cálcio, inibe a liberação de outros neurotransmissores excitatórios e a despolarização da membrana. O topiramato é um outro anticonvulsivante, é um monossacarídeo substituído que é utilizado principalmente nas crises tônico-clônicas generalizadas. Como é que o topiramato age? Ele bloqueia os canais de sódio, ou seja, ele bloqueia a despolarização sustentada, potencializa os efeitos inibitórios do GABA, assim como foi feito com os barbitúricos, é o mesmo mecanismo dos barbitúricos, antagoniza os receptores AMPA e kainato do glutamato, ou seja, ele impede que haja despolarização produzida pelo glutamato. Também bloqueia os canais de cálcio do tipo L. Bloqueando os canais de cálcio, impede a despolarização, impede a liberação de outros neurotransmissores excitatórios. Então aqui nós podemos visualizar um resumo, de todos os anticonvulsivantes utilizados na prática clínica e sua principal tendência. Nós temos na parte superior dessa figura os anticonvulsivantes que são utilizados nas epilepsias do tipo parciais, do tipo focal. Então nós podemos visualizar aqui um foco epiléptico. Esses neurônios se despolarizaram excessivamente e transmitiram esse impulso nervoso para regiões desse hemisfério cerebral, certo? E aí nós tivemos uma crise epiléptica, nós tivemos uma convulsão. Quais são os principais fármacos utilizados nesse processo convulsivo, nessa crise epiléptica? Nós temos aqui o felbamato. O felbamato é um inibidor de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA. O felbamato impede que o glutamato haja sobre esses receptores e, consequentemente, impede que sódio e cálcio, principalmente, entrem nesse neurônio, produzindo uma despolarização de membrana. A gabapentina também é utilizada nas crises focais. Elas bloqueiam canais de cálcio do tipo HVA, que são canais de cálcio que promovem uma despolarização de membrana bastante intensa. Consequentemente, cálcio não entra, o neurônio ele não consegue se despolarizar. Os barbitúricos e os benzodiazepínicos, eles agem no canal do GABA, aumentando o tempo de abertura do canal do GABA, consequentemente aumentando o tempo de entrada do cloreto na célula neuronal. Se o cloreto entra, nós temos uma hiperpolarização. Então, felbamato e gabapentina fecham canais iônicos que permitem a despolarização e os barbitúricos e os benzodiazepínicos abrem canais de cloreto que facilitam a hiperpolarização, ou seja, dificultam uma despolarização sustentada. Desse outro lado, nós temos a fenitoína, a carbamazepina e a lamotrigina, que agem nos canais de sódio, que são outros canais importantes na despolarização da membrana. Então, tanto canais de cálcio como canais de sódio são importantes na despolarização da membrana, são regulados respectivamente por gabapentina, fenitoína, carbamazepina e lamotrigina, e o felbamato inibe um receptor específico de um neurotransmissor excitatório. Na parte de baixo da figura, nós temos as crises de ausência. As crises de ausência são caracterizadas por um torpor cerebral, por uma redução da atividade cerebral. Isso acontece porque a região talâmica, ela controla o córtex cerebral, a ativação, a despolarização cerebral, via neurônio GABAérgico. Esse neurônio é um neurônio GABAérgico que controla o neurônio talâmico, que é um neurônio sensível ao GABA. Se ele é sensível ao GABA, ele vai se hiperpolarizar.
O neurônio hiperpolarizado impede que o impulso nervoso seja veiculado até o córtex cerebral. O que é que vai acontecer na crise de ausência? Na crise de ausência, nós temos uma despolarização muito intensa desse neurônio que vem do córtex cerebral. Se esse neurônio está muito despolarizado, nós temos um neurônio talâmico muito hiperpolarizado. Neurônio talâmico hiperpolarizado, nós temos neurônio cortical também hiperpolarizado. O que é que os anticonvulsivantes fazem para impedir que essa excessiva despolarização do neurônio que liga o córtex ao tálamo produza uma crise de ausência? Eles vão impedir, eles vão se ligar a canais de cálcio do tipo T, vão bloquear canais de cálcio do tipo T localizados no tálamo. Consequentemente, eles vão impedir que esse neurônio se despolarize. Esse neurônio é um neurônio GABAérgico. Se ele não se despolarizar, menos GABA vai ser liberado e menos GABA vai hiperpolarizar os outros neurônios, impedindo assim que o córtex cerebral ele seja inibido com relação à sua transmissão neuronal. Então, pessoal, termina aqui a aula anticonvulsivantes. Essa aula ela foi dividida em duas partes. Na primeira parte a gente falou sobre as convulsões, sobre as crises convulsivas, sobre a epilepsia, os mecanismos aceitos que explicam como as convulsões ocorrem. Também falamos na primeira parte sobre a classificação das epilepsias, principalmente focando os sintomas de cada uma dessas crises epilépticas. E na segunda parte falamos dos agentes anticonvulsivantes, como é que eles agem, qual a principal indicação e por que eles são indicados naquele tipo de crise epiléptica. Então, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima aula veremos a farmacologia das doenças neurodegenerativas.